Olá, nesse encontro eu queria trabalhar com vocês o tema do PPA, do Planejamento Plurianual, que é o nosso maior e mais complexo e mais abrangente instrumento de planejamento. Antes de entrar propriamente dito no PPA, eu queria trabalhar uns temas que trabalham com aspectos conceituais do plano, né, do processo de planejamento como um todo. Então, eu fiz uma série de perguntas para estimular esse debate, queria que vocês refletissem. Não precisa dar resposta agora, não é esse o objetivo, mas é para instigar a discussão. Primeira pergunta: o que é o planejamento? O governo faz planejamento? É óbvio que a resposta intuitiva é sim, mas qual é a qualidade? Qual é a abrangência? Qual é a profundidade? Qual é a efetividade? Né? As nossas ações, nossos projetos, pensem na área onde vocês trabalham. Um país pode abrir mão do planejamento? Quer dizer, é possível, muitas vezes a gente escuta dizer que o Brasil não precisa de planejamento, ou que o planejamento é uma forma ultrapassada de governo. De fato, é possível governar sem planejamento, num mundo incerto, imprevisível, com competitividade cada vez maior entre os países. Uma empresa pode atuar de forma planejada? Parece que sim, né? Quanto ao setor privado, não há dúvida. As empresas que não planejam geralmente têm problemas de competitividade logo ali adiante. Uma economia planejada possui menos democracia política e social? Isso é outro mito, né? O planejamento, ele não afeta as liberdades, pelo contrário, ao garantir uma eficiência e uma eficácia e uma efetividade maior do governo, ele garante mais segurança jurídica, mais segurança institucional, ele dá mais legitimidade, reputação e credibilidade para o governo, que consegue entregar os produtos, bens e serviços que a sociedade pede do Estado. O planejamento é o único tipo de planejamento econômico é o único tipo de planejamento? Não, não. O planejamento econômico é muito importante, a tradição nossa do Brasil é de planejamento econômico, mas a gente pode usar o planejamento e as técnicas praticamente em qualquer situação imaginada ou desejável. O processo de planejamento é científico, é técnico ou é político? A resposta é que é os dois, né? É os dois porque ele implica sempre em combinar valores institucionais e diretrizes estratégicas com uma determinada operação. Quantos métodos de planejamento existem? Quantos foram aplicados? Quais deram certo? Depende da experiência, da trajetória, do tipo de setor que a gente está analisando, do país, né? Em geral, o planejamento ele é bem sucedido quando ele é feito com técnica, com iniciativa, com empreendedorismo político, com liderança participando diretamente da sua execução e com um bom sistema de monitoramento e gestão. A prática de planejamento é monopólio do Estado? Parece que não, né? Cada vez mais a sociedade, os atores não estatais, do setor privado, do setor não governamental, das ONGs, das OS, dos sindicatos, enfim, dessa multiplicidade de interesses, estão se organizando, estão reivindicando posições, defendendo interesses. Isso é parte do processo de planejamento. É possível planejar no mundo globalizado? Sim. É mais complexo, é mais difícil, é mais desafiador, mas é possível. O planejamento tem substitutos? Sim. Você pode escolher não fazer planejamento, mas aí o risco, os custos, a chance de dar errado é muito maior, né? Você ficar ao acaso, ao sabor da improvisação, reagindo cada dia a situações não pensadas, não refletidas, né? E a grande pergunta é qual é o planejamento, né? Essa pergunta a gente responde dependendo da área, do setor, da metodologia utilizada, e é isso que eu desafio vocês a refletir nessa conversa com esse tipo de debate. Na nossa trajetória de planejamento, a gente vê que existe sempre uma condição de intervenção governamental que é incidente que sobre uma realidade a partir de juízos de valores, a partir de ideologias, a partir de posicionamentos prévios, e que isso tem a ver com o jogo político democrático das classes sociais, das diversas formas de organização social. Então, o planejamento ele está intimamente ligado ao processo de maturidade de uma sociedade. E falando em maturidade, o Brasil tem uma longa tradição de planejamento. Desde a Segunda Guerra, nós tivemos aí uma série de
planos, projetos, iniciativas, objetivos de desenvolvimento regional, setorial, nacional, planos de estabilidade econômica, até o plano cruzado, né? O plano cruzado, ele foi um plano, o plano real, ele foi um plano muito importante, porque estabilizou a moeda, mas esse tipo de planejamento, é isso que eu queria chamar a atenção, é um planejamento econômico, não é um planejamento global, como o PPA propõe. O PPA, ele foi um instrumento criado pela Constituição de 88, através do artigo 165, e ele tem essas três questões fundamentais aqui: as diretrizes, os objetivos e as metas, né? Esse conjunto de conceitos, de dimensões, dá ao PPA a característica de ser um grande coordenador de programas. E ele é proposto no final do primeiro ano de governo, para vigorar os próximos 4 anos, e se torna uma lei, né? Pouca gente às vezes se dá conta disso. O PPA é uma lei, e ele tem uma articulação íntima com a LDO e a lei orçamentária. Em tese, são esses três elementos, esses três níveis que um PPA articula. Ele transforma objetivos estratégicos em programas temáticos e programas finalísticos com objetivos específicos que estão vinculados a ações orçamentárias, garantindo assim efetividade para a ação do governo, eficácia para os programas e eficiência para o uso de recursos e para os processos. Ele implica numa articulação grande de macroprocessos internos no governo, basicamente aqueles de formulação e execução de metas, objetivos e diretrizes e na elaboração da proposta orçamentária e da LDO. E a relação entre planejamento e orçamento sempre é uma relação de parceria, de sinergia. Ao longo desses 8 PPAs que nós já construímos, depois da Constituição de 88, nós tivemos várias metodologias, mas todas elas buscando, de uma forma ou de outra, fazer essa relação entre os programas finalísticos ou temáticos e a questão da gestão orçamentária. Nesse diagrama, a gente vê, então, uma espécie de resumo do que acontece. Tudo começa com orientações estratégicas do governo, que são desmembradas nos ministros, que são detalhadas na esfera ministerial, junto com cenários macroeconômicos de previsão da receita que a área de planejamento do governo elabora. Nós temos, então, a consolidação de planos e orçamentos e, finalmente, essa peça central, que são os programas. Vários PPAs têm sido feitos com um avanço progressivo dessas metodologias. Então, isso é importante constatar. Apesar do PPA ser, de fato, um instrumento um pouco burocrático, enfadonho, com uma linguagem técnica, ele é, além de ser legal e obrigatório, ele é um instrumento que coordena todas as prioridades do governo e torna transparente isso para a sociedade. O PPA 2020-2023, que é o PPA atual, ele trabalha nessa mesma lógica, com a diferença de que ele fez muita ênfase no uso do modelo lógico para a construção dos programas. E ele promoveu um grande enxugamento de objetivos, metas e diretrizes para 5 eixos estratégicos. Isso tem um certo mérito, com certeza, porque afunila e torna mais hierárquico e as escolhas ficam mais claras, embora tenha tido um esforço muito grande dos ministérios para poder chegar a essas sínteses, né? Então, os programas, eles têm um objetivo, eles têm grandes e poucos indicadores, eles têm metas muito claras, né? E isso faz do PPA um instrumento útil para a gestão estratégica, né? Inclusive sinalizando para o mercado o que pode ser feito de investimentos, para onde vai o governo, para construir esses cenários futuros. Outro aspecto importante, como eu falei, é o uso do modelo lógico, que está colocado aqui nessa primeira linha. O que é o modelo lógico no PPA? É uma estrutura que vai da análise de problema ao uso de recursos, a identificação de ações, produtos, resultados e os impactos. E a relação lógica entre essas questões, né? Começando com a análise das causas dos problemas. E a grande peça fundamental do PPA é o programa. Essa entidade que tem a equivalência com os planos orçamentários, que dá direcionalidade, que aponta para o futuro.
primeiro passo sempre vai ser a identificação de um problema, né, com as suas causas, consequências. Depois, a gente tem que elaborar a parte normativa. Para onde vai? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Qual é o indicador que vai ser a régua, a métrica dessa meta? E, por fim, as definições de ações, né? E a parte programática com seu detalhamento, inclusive orçamentário. Tudo é feito para garantir sempre uma maior eficiência, né, que é o uso de recursos, uma maior eficácia, que é o alcance de resultados, né, e medidas de impacto que garantem a efetividade do plano. Todo programa que está no planejamento plurianual de médio prazo do governo federal, ele procura atingir essas três qualidades simultaneamente. Aqui eu coloquei a defesa agropecuária como apenas um exemplo, né, de um programa estratégico, de uma área super importante para o país, que é o agronegócio. Então, o grande objetivo desse programa é promover a sanidade da produção agropecuária, ou seja, condições de saúde que são fundamentais para a competitividade, para a exportação, para a geração de renda. E a meta é manter em 81% o nível de conformidade dos produtos de origem animal e vegetal. E em 2020, o resultado alcançado já foi 89%, através de uma série de medidas. E isso se desdobra em resultados intermediários e resultados que vão consolidando essa meta ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, manter os estados livres de febre aftosa, né, que afeta os rebanhos, sem vacinação, peste suína, enfim, todas aquelas patologias aí que atingem o rebanho e que afetam a competitividade do setor. O Alessandro Candeias fez essa tabela e eu resolvi trazer para vocês porque ela mostra o seguinte: na primeira linha, a gente tem os grandes planos nacionais, o plano SALT, o plano JK, o plano trienal, o PAEG, o PED, o plano de metas, o PND, até chegar nos PPAs. E vocês vejam que na primeira coluna tem as áreas críticas do governo e aquilo que é a origem dos grandes problemas nacionais que o planejamento se propõe a enfrentar e a resolver. Saúde, educação, saneamento, ciência e tecnologia, exportações, meio ambiente, segurança, etc., etc. E a gente vai ver nessas colunas que os PPAs, eles são, de fato, aqueles instrumentos que têm essa característica de abrangência, de compreensividade, de totalidade, de uma visão mais sistêmica dos problemas nacionais. Por isso que o PPA, apesar de todas as melhorias que ele deve sofrer, ainda é muito importante. Nós temos muitos pontos notáveis nessa trajetória de construção institucional do planejamento federal. Desde a reforma do Estado dos anos 90, a lei fiscal de 2000, o sistema de planejamento que foi formalizado legalmente em 2001, a vinculação do plano à lógica orçamentária a partir do Brasil em Ação e do Avança Brasil, que são PPAs do final dos anos 90 e início dos anos 2000, o PPA 2004-2007, que foi um PPA muito interessante, porque ele teve uma formulação estratégica mais robusta, mais consistente, e, finalmente, o PPA atual, que se notabilizou pelo uso do modelo lógico e pelo um processo hierárquico, seletivo, muito forte, muito radical, que é, de fato, meritório. E nós temos também no país uma trajetória de tentativas de cenarização de longo prazo, ou seja, de inserir esse planejamento de médio prazo, de 4 anos, dentro de uma perspectiva de mais longo prazo, através de grandes objetivos nacionais. Então, o Brasil 2020, de 98, o Brasil em 3 tempos, 2006, e, finalmente, hoje nós temos um avanço que foi a construção de uma estratégia federal de desenvolvimento, que vai colocar um horizonte de grandes objetivos nas próximas décadas. Isso foi feito de uma forma sustentável, robusta, tecnicamente fundada, mas é claro que é um processo incremental de construção. Em outras edições, certamente haverá mais discussão, mais debate, mais participação, porque o objetivo dessas estratégias e desses cenários sempre é evitar o pior cenário e construir um grande consenso na sociedade sobre a importância de ter objetivos nacionais. Mas, como eu havia dito, o PPA tem muitas limitações, né? O PPA ele é muito abrangente, né? Nesse PPA, a gente começou a funilar e estabelecer
com mais hierarquia, com mais seletividade. O PPA ele tem uma vinculação, às vezes, muito grande com o orçamento, e a metodologia orçamentária acaba engessando a própria flexibilidade e a narrativa estratégica que o PPA tem que ter. Muitas vezes o nosso ambiente de restrição fiscal permanente, de contingenciamento financeiro orçamentário vai afetando a execução dos programas. Nós temos muitas atividades e ações não orçamentárias que às vezes ficam fora do PPA e limitam o escopo do plano. Nós temos também o domínio de uma cultura de curto prazo no Brasil, muitas vezes vinculada aos ciclos eleitorais, então programas de 8, 9, 10, 15 anos acabam sendo prejudicados por esse curto prazismo que nós temos que mudar. Por isso que a gente diz que planejar não é só fazer planos, é mudar a cultura, o mindset, o modo de ver a administração pública. E temos também níveis muito baixos, em geral, de participação da cidadania no planejamento. Isso tudo contribui com a desarticulação a nível subnacional, né? Os PPAs dos estados e do governo federal, eles acontecem em ritmos diferenciados pelo timing do ciclo eleitoral, e esse descasamento também é ruim. Quais são os desafios para melhorar o PPA? O primeiro desafio são a natureza das ações, né? Nós temos que abarcar ações mais estratégicas, ações mais seletivas, mais hierárquicas, e definir com mais precisão o que é estratégico, né? A partir das diretrizes emanadas pelo centro de governo. Nós temos uma baixa discricionariedade, né? A alocação orçamentária, ela muitas vezes engessa o plano e torna ele pouco flexível, pouco adaptável a mudanças de conjuntura. Existe, evidentemente, pela crise fiscal estrutural e crônica que a gente vive no Brasil há muitos anos, uma espécie de dominância fiscal que também restringe essa discussão mais estratégica, mais uma narrativa que discute grandes alternativas, né? Será que os modelos de educação, de saúde, são os mais adequados para o futuro do Brasil? Como a gente pode fazer esse debate vinculando a um planejamento de longo prazo? Quer dizer, tudo isso fica um pouco secundarizado pela grande dificuldade que a gente tem com a área fiscal, com o orçamento público, que sempre é escasso para as demandas que são crescentes. Nós temos também baixa representatividade, né, nesse debate mais estratégico, em função do aumento dessa pertinência orçamentária. O tempo de vigência do PPA também, às vezes, é um problema, porque 4 anos, para muitos programas, não é crível, não é aceitável que, por exemplo, uma grande hidroelétrica se conclua nesse prazo. E o plano, ele tem um horizonte de... Edição, corta aqui. O tempo de vigência do PPA é importante também, porque há muitos projetos e muitas alterações estratégicas de médio e longo prazo que são feitas em grandes obras que escapam ao controle do PPA. Finalmente, nós temos uma tradição de que a alta direção do governo não se envolve pessoalmente nos processos de planejamento. Isso é ruim, porque isso diminui o empoderamento do processo. Isso diminui, inclusive, às vezes, a legitimidade política institucional que o PPA precisa para se tornar um instrumento mais vivo de planejamento. Finalmente, nós temos, então, uma síntese do nosso encontro de hoje sobre esse tema. Quais seriam, então, os principais pontos dessa nossa conversa? Primeiro, que o planejamento é um processo incremental, sistemático e contínuo. Não é algo que acontece e termina, porque o ciclo de planejamento e gestão é permanente. Em segundo lugar, o planejamento no setor público, ele tem múltiplos sentidos, como a gente viu nas primeiras perguntas. E esses sentidos, eles vão se modificando na medida que a sociedade evolui, se moderniza, sofistica seus meios de planejamento, de governança, de gestão, a transparência aumenta, a sociedade começa a participar de forma mais intensiva. O planejamento do desenvolvimento social e econômico faz parte da tradição do Estado brasileiro. Esse é outro ponto importante. Um Estado com esse tamanho, com tantas complexidades, com uma diversidade muito grande, com desigualdades monstruosas que precisam ser corrigidas e atacadas, de renda, de desequilíbrios regionais de desenvolvimento, ele não pode prescindir, não pode abandonar
sistemas de planejamento. Ele, pelo contrário, ele tem que sofisticá-los e torná-los cada vez mais eficientes, eficazes e efetivos. O planejamento institucional, organizacional, administrativo se consolida como uma competência funcional e uma prática gerencial. Então, essa é uma dimensão importante. Quer dizer, não é só o PPA, a LDO, a LOA, que são processos altamente formalizados, burocráticos, têm regras fixas, nós temos que cumprir prazos. O planejamento ele passa a ser como um elemento da cultura funcional da burocracia pública, o uso das ferramentas, saber analisar problema, saber entender uma situação complexa, trabalhar com atores, fazer análise estratégica, olhar para cenários alternativos, ter critérios mais amplos de escolha das grandes opções do país. Tudo isso são competências que nós precisamos debater e aprender. E isso se aprende com formação, debate, capacitação, estudo, né? E, finalmente, o PPA é um instrumento mais importante no planejamento público. Ele tem limites e deficiências, obviamente, como qualquer instrumento de política pública, mas ele pode e deve ser melhorado. Inclusive, o Congresso tem vários projetos que afetam o PPA e que procuram debater essa questão.